Olá, boa tarde para você. Obrigada pela companhia. Como é importante a gente se pôr no lugar do outro, né? Isso é empatia. A gente tentar sentir o que o outro sente no contexto em que ele vive. E não só sentir dó, mas fazer a diferença. Hoje a gente vai falar da campanha da fraternidade de 2020, que tem vários objetivos todos os anos, né? De trazer a discussão e a reflexão, e entre os temas desse ano também a empatia. A gente vai falar disso. Para isso estamos recebendo aqui no Vitrine hoje o padre Claudir Vicente e também a psicóloga Adriana Visioli. Até a gente vai destacar um vídeo que chocou, né, o mundo todo neste mês, da criança que saiu em desespero de uma escola por sofrer bullying e chegou em casa e pediu à mãe uma corda ou uma arma, né, para acabar com o sofrimento. Isso é muito triste e eu acho que choca todos nós. Então precisamos falar do assunto, né, porque não é um caso pontual. São muitos casos assim. E o que eu estou fazendo? O que você está fazendo para fazer a diferença? Então, vamos tratar desse tema hoje, quero a sua companhia. Bom, tem cozinha aqui no Vitrine, sempre com uma receitinha deliciosa para você. A Adriana também na cozinha hoje, mas a Adriana Vieira, confeiteira, e a receita do dia é um ovo de Páscoa recheado com um bolo de cenoura. Que delícia! A Adri já vai passar todos os detalhes dessa receita aqui pra gente. Jefferson Espósito também me faz companhia aqui todas as tardes, informando a gente com tudo o que acontece, não só no nosso país, mas também no mundo das celebridades. Então, daqui a pouco o Jefferson super bem informado para o dia de hoje. E também hoje a gente vai falar sobre óculos de grau. Você usa? Hoje uma consultora de estilo vai explicar para a gente aí qual o tipo adequado de cada óculos, e isso também tem a ver com a personalidade de cada um. Fica com a gente que o Vitrine está só começando. Bom, estou aqui com o padre Claudir Vicente. Obrigada, boa tarde, padre. Obrigada pela companhia aqui no Vitrine. Boa tarde, Liz. Muito bem-vindo. E também com a psicóloga Adriana Visioli para a gente falar. Primeiro vamos começar falando da campanha da fraternidade, depois a gente vai falar sobre empatia, né, que é algo muito importante hoje, e também sobre compaixão. Bom, começou ontem a campanha da fraternidade, como de costume, quarta-feira de cinzas, né, nesse período que antecede a Páscoa. Padre, o que significa esse período para os cristãos? Então, o período da Quaresma, que são 40 dias antes da Páscoa, ele tem uma simbologia assim, muito grande dentro da nossa caminhada cristã. Simboliza lá os 40 dias que Jesus passou no deserto e foi tentado. Simboliza os 40 anos daquela geração de Moisés que passou pelo deserto em busca da terra prometida. 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Isso para dizer assim, que é um tempo oportuno para nós crescermos espiritualmente. E crescer espiritualmente não é apenas nós lembrarmos daquilo que nós fizemos de errado e se arrepender. Essa é uma parte. A segunda parte é buscar, por meio da oração, do jejum, da caridade, nós arrancarmos do nosso coração a semente da maldade. Para que, a partir desse retiro espiritual dos 40 dias, nós possamos caminhar livre de todas essas amarras e sermos pessoas que promovam o bem, que tornem a mensagem de Cristo, de um reino mais humano, mais justo e mais fraterno, uma realidade em nosso meio. Bom, eu destaquei como tema da campanha da Fraternidade 2020 a empatia, mas é claro que a campanha da Fraternidade ela tem um objetivo muito maior, na verdade, de refletir sobre vários temas. Empatia é um deles. Quais os outros, padre? Então, o tema desse ano da campanha da Fraternidade é Fraternidade e Vida. Vida como dom e compromisso. E o lema é tirado então do texto de Lucas, da parábola do bom samaritano. Viu, sentiu compaixão e o ajudou. Então toda a caminhada da campanha da fraternidade tem como foco principal vencermos a indiferença. E se nós olharmos tudo aquilo que nos propõe o texto da campanha, então o primeiro momento, como que nós vemos a vida? Nós aceitamos a vida como um dom de Deus? Quando nós refletirmos e aceitarmos a vida como um dom,
significa que eu não sou o dono da vida. Deus é o dono da vida. E aí também vem o compromisso de nós também respeitarmos a vida do outro. Cuidar da nossa vida, mas também da vida do outro. E aí o texto bíblico então nos convida e nos dá um direcionamento de como nós podemos fazer esta caminhada. E nós podemos começar nos perguntando: qual que é o nosso olhar diante das realidades que fazem parte da nossa vida? E hoje, de maneira especial, a igreja nos convida a refletirmos: qual é o meu olhar diante da globalização da indiferença, do egoísmo, diante de tantas injustiças, de tantas vidas ameaçadas? É um olhar de compaixão? É um olhar de compromisso? É um olhar daquele que se envolve e busca superar as desgraças do nosso tempo, apontando o caminho do bem? Ou nós fazemos assim como fez o sacerdote lá na parábola do bom samaritano e o doutor da lei? A gente olha, finge que não viu, muda a rotina da nossa vida para não se comprometer com aquela realidade. Então essa não é uma atitude cristã. Então a igreja nos convida a olhar, a partir do olhar de Cristo, que nós também possamos ajustar o nosso olhar. Que seja um olhar que, quando olha estas realidades, onde a vida é ameaçada, que não seja um olhar de rejeição, de julgamento ou de indiferença, mas que seja um olhar de misericórdia e de compaixão. E o texto conclui fazendo uma analogia. Todos nós recordamos que na paixão de Cristo, quando começa a jogar Cristo para uma autoridade, para outra, ninguém quer assumir o compromisso de mandar condenar Jesus. Aí então Pilatos lava as mãos e diz: olha, condene, eu não tenho nada a ver com isso. Então a igreja nos convida a abandonar a bacia de Pilatos, que é aquela que lava as mãos diante da indiferença, diante do egoísmo, diante dos problemas, e assumir a bacia de Cristo, que na última ceia, humildemente, lavou os pés dos seus discípulos, se comprometendo e proclamando o mandamento do amor: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É muito profundo isso, né? E se a gente passar a olhar, né, para a sociedade atual, em que pessoas em redes sociais são muito cruéis, muito violentas, muito Pilatos nessa situação, né? Que são julgadoras, que não respeitam os próximos, que criam padrões, que não respeitam as diferenças. Eu acho que é bom para todos nós refletirmos. E antes a gente falava sobre compaixão e também sobre a empatia. Adriana, é quase a mesma coisa, mas um pouquinho diferente. Explica pra gente. Dá para confundir. Na verdade, um pode ser, sim, acompanhado pelo outro. Mas quando a gente fala sobre a compaixão, Elisa, ela pode estar mais relacionada a eu olhar, sim, para o sofrimento do outro, para a dor do outro, e aí eu me movimentar, eu fazer uma ação para amenizar isso, né? Eu sinto essa dor também. Só que quando eu coloco o que é ser empático, sou eu escutar o que o outro está me trazendo, quais são os seus valores, quais são as suas necessidades, o que é realmente importante, e eu também trazer isso como importante para mim. Eu dou espaço a trazer um novo significado ao que eu aprendi, né? Por mais que eu aprendi de uma forma, eu posso também ressignificar aquilo, né, perante o que o outro está trazendo. Então, ser empático sou eu me colocar no lugar do outro, eu olhar com os olhos do outro, e eu também começar assim, aí sim eu entro como uma forma também da compaixão. Eu agir de uma forma, né, em que eu acolho a dor do outro, mas também eu não preciso provocar essa dor, eu não preciso agir aí de uma forma que me traga também alguns prejuízos, não só para a vida do outro, mas para a minha. Porque eu falo que a pessoa que não é empática, ela também traz prejuízos para a vida dela, né? Porque ela vai ser uma pessoa que tem comportamentos inadequados, comportamentos errados, pode trazer um sofrimento, os seus relacionamentos também vão ser prejudicados. Vamos falar aí que a empatia, até a compaixão, ela é aprendida, né? Ela é aprendida desde a infância.
E se a gente aprende de uma forma errada, vai refletir na nossa vida adulta. E na vida adulta entra outros relacionamentos e que a gente não vai saber lidar com esses relacionamentos, né? Então, sim está atrelado com o outro, só que pode ser visto também de uma forma diferente, aí nessa forma de agir. Bom, daqui a pouquinho eu já vou chamar o vídeo para vocês verem do menino que eu comentei no início do programa, que acabou chocando o mundo. Mas só para a gente fechar, o padre Cláudio falava da compaixão antes, né? E para a gente não se enganar também em casa, né? E entender o que é realmente esse sentimento. Não basta sentir dó do que o outro está vivendo, né, padre? E aquilo que a parábola deixa bem evidente. Viu, sentiu compaixão e cuidou. E diz lá o texto que quando o samaritano viu aquela pessoa caída, machucada, ele tomou nos braços, colocou sobre o seu cavalo, levou até uma hospedaria, fez curativo nas feridas e recomendou um cuidado especial e que quando voltava, ele ressarciria aquilo que teria gasto a mais. Ou seja, a compaixão, ela vai além de você ter um sentimento. Ela provoca atitude e compromisso com aquela realidade que você está vivendo. Então, em síntese, é o mandamento do amor. Então, nós não podemos apenas dizer que nós amamos. O amor exige ser manifestado de forma concreta. Se nós pegarmos, por exemplo, assim, Deus que é a nossa referência de amor. Como que Deus demonstra o seu amor? Criando as coisas. Deus cria por amor. E nós, como manifestamos o nosso amor? Quais são as obras concretas que podemos dizer que são a manifestação do amor que nós temos por Cristo, que deve ser vivenciado por meio do nosso irmão? Tá certo. É bom a gente refletir sobre isso. Aliás, seja qual for a sua religião, todos os livros sagrados versam sobre o mesmo tema, que é o amor, né? E agora eu vou ter que chamar um vídeo para a gente ver, que é muito triste e que fala de um desamor e que a gente não gostaria de ver isso nas crianças, né? E talvez elas não tenham, né? Porque elas são educadas por adultos. Talvez o modelo de família ou de adultos que nós somos hoje é que não está adequado para essas crianças. Mas vamos ver o vídeo desse menino e eu já explico essa história para você. So I've just picked my son up from school, witnessed a bullying episode, rang the principal, and I want people to know, parents, educators, teachers, this is the effect that bullying has. I'm gonna do with them. This is what bullying does. So can you please educate your children, your families, your friends? Because all it takes is for one more instant and you wonder why kids are killing themselves. Give me it right now. I'll freaking stab myself in the heart. You watch me? A gente não tem ali a tradução do vídeo, mas nesse vídeo ele fala que ele está cansado, né, de sofrer bullying e que ele quer uma corda ou uma arma para acabar com esse sofrimento. Essa criança é uma criança australiana, tem 9 anos e ele havia saído da escola desesperado, né? E a mãe gravou esse vídeo até para alertar outras pessoas. Esse vídeo viralizou, comoveu muita gente, acabou motivando campanhas. Mas é um caso que parece isolado, mas que não é. A gente vê muitos casos de bullying por aí no dia a dia. Eu sou mãe, tenho 4 filhos, então é um tema muito presente dentro da minha casa. E Adri, onde a gente está errando? Onde nós pais estamos errando para que outras crianças cometam maldades, para que alguém se sinta tão mal a ponto de querer acabar com a vida? Como a empatia ela é aprendida, então nós somos o modelo, né, Elis? Então, o primeiro ponto, não sou eu falar para a criança, não faça isso, não faça aquilo e eu fazer. Não adianta eu tentar colocar para a criança o que deve ser feito se eu não conseguir fazer. Então, são os pais tentar seguir de modelo, se colocar um no lugar do outro, mostrar para essa criança a importância da criança, né? Olhar para ela, por exemplo, num momento de crise, num momento de choro, entender e não apenas brigar com essa criança, inferiorizar essa criança, porque senão ela vai crescer sim com esse modelo. Que ela pode fazer isso com as outras pessoas também. Então, a nossa responsabilidade enquanto pais é muito grande nisso, porque ver uma cena dessa é muito triste. Né? E a gente vai culpar quem? A criança, o adulto? Então, vamos olhar para nós. Como é difícil achar o culpado, vamos olhar para nós, para o nosso comportamento, o que nós estamos fazendo dentro de casa.
entre os próprios pais, né? Um com o outro, quando um fala, quando o outro escuta, se brigam demais dentro de casa, se eu rebaixo, né? O marido rebaixa a esposa, ou rebaixa até o próprio filho. Então, isso é o principal, é o modelo, é o que eu faço. Aí, a partir daí, o que eu falo para esse filho? Como que eu vou conduzir? Se isso acontece, eu preciso, sim, explicar para esse filho, por exemplo, pode acontecer entre irmãos, e os pais precisam intervir, os pais precisam explicar que dessa forma é uma forma errada, que precisa olhar, precisa acolher, se o outro está chorando, por que dar risada? Né? Vamos acolher a dor do outro, a dor do irmão. Então, começa assim dentro de casa, para que depois, lá na escola, essas crianças entendam que eu ri do outro enquanto o outro está chorando, eu agredi o outro, seja fisicamente ou verbalmente, é muito errado, e isso traz prejuízos muito grandes, são feridas que ficam para o resto da vida, e que, como nós estávamos comentando antes, as crianças não se dão conta do quanto isso acaba sendo marcado para a vida dessas pessoas, né? Até antes o padre Claudio falava aqui em bastidores para a gente, relembrando o caso de Medianeira, né, do menino que acabou atirando dentro da escola e que depois, conversando, ele explicou que passava muito bullying, muito tempo passando bullying, sofrendo bullying, e depois os colegas que estavam envolvidos na situação comentaram que para eles era uma diversão, que eles nem entendiam que aquilo era, né, tão grave assim para o outro, né? Então é o tal de se colocar no lugar do outro. Essa criança australiana, ela foi identificada com nanismo, né, logo após o nascimento, mas a verdade é que nós não somos uma sociedade educada para as diferenças. Como os pais agora que se comoveram com esse vídeo, podem chamar os filhos para essa conversa, para ver se esse filho comete um bullying na escola, como fazer essa conversa e como educar para não bullying? Mostrar que todo mundo, um é diferente do outro. Seja na altura, seja no peso, seja na cor do cabelo, seja na forma de ser. Cada família é uma família, né? Então, isso, desde crianças, é importante ter essa conversa. Cada um age de uma forma diferente. Se eu gosto de chocolate, o outro gosta de banana, tudo bem, entende? Porque a gente tende a querer que o outro goste da mesma coisa que nós gostamos. Então, a gente ensina isso na conversa, no diálogo, desde crianças. E se a gente está percebendo que está acontecendo, se é uma criança, tenta trazer de uma forma lúdica para dentro de casa, na brincadeira mesmo. Leva, eu falei na brincadeira da cor do cabelo, mas isso dá uma diferença muito grande. Olha, esse é mais gordinho, um boneco mais gordinho, esse é mais magrinho, esse é loiro, esse é moreno. Então, leva essas diferenças para dentro de casa, o respeito, porque às vezes os pais também não respeitam, fazem comentários, né, que nem se dão conta o quanto aqueles comentários também estão prejudicando. Às vezes os pais acham que não tem tanta importância, mas tem, né, e os filhos gravam tudo que nós falamos. Então, presta atenção no que é falado e conversa com esse filho. Mostra as diferenças simples. Eu não preciso colocar lá esse amiguinho que você está fazendo isso, ele é diferente de você. Eu não preciso só focar nele. Eu posso colocar na sociedade no geral para que essa criança entenda, né, que existe a diferença e que a gente precisa respeitar todas. Tá certo. A minha produção está avisando aqui que encontrou o vídeo com a legenda, porque para você acabar sentindo, na verdade, o que aconteceu, né? Que daí tem a tradução. Vamos ver, então, um trechinho. Difícil, né, gente? Toca demais uma situação dessa e que, infelizmente, a gente não gostaria de mostrar esse tipo de coisa, mas que a gente tem que expor para poder refletir, levar a reflexão. Padre, gostaria das suas últimas palavras para a gente fechar essa entrevista hoje. Só retomando a linha do pensamento, veja que a sociedade se comove diante dessas situações e sempre se prontifica a buscar caminhos.
Agora nós precisamos dar um outro passo. Não vamos esperar surgir a dificuldade para daí nós se mobilizarmos. É preciso que nós sejamos educados para respeitar o diferente. Porque senão a gente sempre vai estar correndo atrás do problema, tentando consertar. Vamos evitar que haja tantas feridas, tanto sofrimento. E nós evitamos quando nós respeitamos o outro, a vida do outro, como um dom de Deus. Somos diferentes, graças a Deus, né? Você imagina se fossem todos iguais. Então que nós possamos usar da diferença para nós nos completarmos uns aos outros, não nos dividirmos ou nos afastarmos. Padre Cláudio Vicente, quero sua presença mais vezes aqui no Vitrine. Obrigada, Obrigado. tá? A Adriana Visioli, psicóloga, obrigada pela colaboração hoje para a gente conversar e refletir a respeito disso. Bom, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, é hora de ir lá para a cozinha do Vitrine. Hoje é o dia das Adrianas aqui no programa. Adri, bem-vinda. Obrigada. Ai, bolinho hoje então na verdade, ovo com bolo. Que ideia foi essa? Não tinha visto ainda, não. Esses ovos surgiram ano passado já. É? Sim. Eles não ganharam tanta força, mas eles surgiram ano passado. E o ovo bolo de cenoura é para quem gosta de brigadeiro e bolo de cenoura, que já ligam uma coisa na outra, né? Ele é um dos melhores. Tem o Red Velvet também, o brigadeiro, mas o bolo de cenoura ainda é... Porque ele é um bolo mais molhadinho também, não é um bolo tão seco, é um bolo muito Uma opção gostoso. bem bacana para essa Páscoa, né? É. Vamos falar dos ingredientes. Eu vou pegar uma água, que eu confesso que eu fiquei com nó na garganta, gente, porque esse assunto da primeira entrevista de hoje me comoveu bastante. Qualquer mãe, né? Acho que se comove, Sim. qualquer pessoa no geral. E você sendo mãe, sabendo que seu filho às vezes tem que passar por esses momentos, isso te comove mais ainda. Mas vamos falar dessa receita agora. Eu vou bater. A receita é simples, é um bolo de cenoura simples, com a diferença em que eu sempre uso cenoura cozida. Eu tinha uma dificuldade muito grande em fazer bolo de cenoura. Que Ficava sempre pesado? Ficava pesado, sempre. E um dia, num dos cursos que a gente faz por aí, eu comentei com a culinarista. Ela falou, experimenta cozinhar. Vai dar outro sabor pro bolo. Ó, o bolo fica muito mais amarelinho. Fofinho também. Sim, e muito mais leve, ele não fica aquele bolo pesado. Ele leva o mesmo tempo de cozimento que Um bolo comum, um bolo qualquer um. comum, 45 a 50 minutos, ou o velho truque do garfo, do palito, né? Mas ele é um bolo mais leve, mais saboroso. Eu vou bater no liquidificador 4 ovos, 1 xícara de óleo de cozinha, soja ou milho, 3 cenouras médias cozidas. Eu cozinho as cenouras, pico, descasco ela, pico, coloco num pacotinho, esses pacotinhos de freezer, e cozinho no micro-ondas. Ah, faz no micro-ondas. Sim. Mais rápido, né? Que a É cenoura mais demora um rápido, pouquinho. aham. Sempre fria. Use sempre para bater fria por causa do ovo também. E o ovo também, de preferência, em temperatura ambiente, porque o ovo gelado ele pode dar uma desandada na massa. Ai, gente, eu adoro quando as pessoas compartilham esse Isso. segredo, sabia? Isso. Então, ovo, temperatura ambiente. Sempre temperatura ambiente. Fazer bolo, qualquer tipo de bolo, usa o ovo em temperatura ambiente, não gelado. E aqui 2 xícaras de açúcar. Eu vou bater isso aqui por 2 a 3 minutos, só para misturar bem mesmo. Aí eu tiro do liquidificador, coloco no bol da batedeira e mexo com a farinha e o fumê. Pra Isso, só incorporar mexendo. com a farinha. Isso, para não ativar o glúten também e não deixar um bolo pesado. Bom, ele vai bater uns 2 minutinhos aqui, né, Isso, Adri? aham. Enquanto a gente bate aqui, a gente faz aquela pausinha rápida e já volta para terminar essa receita, para explicar o restante. A gente já vem, hein? Te espero, não sai daí.